Bom, esse último exercício do exemplo 9 aqui, nosso, é essa fração aqui, né? S mais 3 sobre S ao cubo, mais 3S ao quadrado, mais 6S mais 4. Esse caso aqui, o denominador já está com 1 na potência mais alta, no S ao cubo. Então a gente não precisa fazer nenhuma divisão por constante. O grau do denominador é maior que do numerador, então a gente não vai fazer essa divisão do S mais 3 pelo S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 6S mais 4, né? Mas a gente precisa fatorar esse polinômio no denominador, né? Então a gente vai pular aqui para etapa 3, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a etapa 3. Para fatorar, a gente precisa olhar o denominador e entender as raízes desse denominador, né? Se você olhar ele, né, e não tiver uma calculadora mais complicada para fazer essa operação, você pode chutar a raiz menos 1 aqui, né? O menos 1 ele é a raiz desse polinômio cúbico. Se você colocar menos 1 ao cubo dá menos 1, né? Mais 3 vezes menos 1 ao quadrado, 3 menos 1 dá 2. 2 mais 6 vezes menos 1 dá menos 4, menos 4 mais 4 dá 0. Né? Então menos 1 é uma raiz aqui. Então a gente já vê que menos 1 é raiz do denominador. Beleza, né? Então a gente sabe que tem um termo S mais 1 aqui dentro desse polinômio, né? Só que a gente não sabe ainda multiplicando o quê. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir esse polinômio cúbico por S mais 1. Por que eu vou fazer isso, né? Eu quero saber qual que é o resto aqui, o que sobra dessa divisão quando a gente tira, né, essa raiz menos 1. Né? Só para reescrever esse polinômio mais fácil aqui. Então, de novo, eu vou pular essa etapa aqui, né, vocês podem fazer com cuidado em casa, mas essa divisão vai dar exatamente S quadrado mais 2S mais 4, né, com o resto zero aqui nessa divisão. Né, vocês podem fazer isso com calma em casa. Logo, a gente pode reescrever esse nosso polinômio, né, com os seguintes fatores. S mais 3 no numerador normal, S mais 1, né, vezes S ao quadrado mais 2S mais 4. Por que eu sei isso? Porque eu fiz essa divisão do polinômio original por S mais 1, que a gente já sabia que era um dos fatores aqui, e sobrou justamente S quadrado mais 2S mais 4. A gente conseguiu dar uma fatorada aqui nesse termo, né? Vocês podem pensar, então, a gente pode pegar esse termo quadrático aqui, achar as raízes, né, via Bhaskara, por exemplo, e fatorar esse termo, e fica bem fácil de se resolver. Vocês podem fazer isso, né? Qual que é o problema aqui? Esse polinômio S quadrado mais 2S mais 4 tem raízes imaginárias, né? Você pode tentar aplicar Bhaskara aí e você vai enxergar exatamente isso. Quais que são essas raízes, né? Menos 1 mais ou menos I, que é o número imaginário, raiz de 3. Né? Então, esse termo aqui tem essa característica ali. Por causa disso, a gente não vai fazer essa fatoração. Né? Eu vou guardar essa fatoração para lidar com ela depois. Né? A gente vai lidar com um termo quadrático aqui do jeito que está, e a gente pode reescrever isso aqui depois. Né? De um exemplo anterior, talvez vocês vão lembrar que a gente já fez um caso assim. Né? A gente pode reescrever esse termo aqui como uma soma de um quadrado perfeito, S mais 1 ao quadrado. Né? Esse termo ao quadrado daria S quadrado mais 2S mais 1. Né? Esse S quadrado mais 2S mais 1 resolve o S quadrado mais 2S aqui. E sobrando mais 1, falta o quê? Mais 3, né? Ou mais raiz de 3 ao quadrado. A gente já utilizou esse artifício anteriormente, né? A gente vai fazer isso aqui de novo. Por que eu faço isso? Porque esse termo aqui tem na nossa tabela de transformado de Laplace. Tá? Então é um jeito de resolver isso aqui.
A gente vai fazer isso aqui um pouquinho depois, porque a gente ainda tem que fazer a expansão em frações parciais, né? Então, nesse caso aqui, nosso f de s vai ser reescrito agora como, primeiro, né, primeira fração parcial, a sobre s mais 1, né, nossa primeira fração, né, mais ou menos como a gente já vem fazendo nos outros casos. E a gente vai ter mais uma fração parcial dividida por s² mais 2s mais 4, certo? Para essa fração parcial dar certo, o polinômio que vai no numerador ele tem que ter uma ordem abaixo desse polinômio quadrático. Então vai aparecer aqui um b vezes s, vou chamar, mais c. Então isso aqui é uma característica aqui por causa desse polinômio quadrático. Se eu colocasse simplesmente b aqui, esse problema não ia ter solução, né? Então a gente tem que colocar um b vezes s aqui para resolver isso. Se a gente, de novo, somar esses dois polinômios, essas duas frações, a gente vai ter aqui s mais 1, de novo, vezes s² mais 2s mais 4. E no numerador, a gente vai ter um s² vezes a mais b mais s vezes 2a mais b mais c, sobrando, né, 4a mais c. A gente vai fazer exatamente o mesmo esquema que a gente fazia nos problemas anteriores, né? A gente compara esse numerador aqui com o numerador da nossa fração original, que é s mais 3, e a gente acha, então, as constantes a, b, c e d. Não, a, b e c nesse caso, né? Fazendo isso, a gente tem nosso sisteminha linear. A mais b igual a 0, não tem s². 2a mais b mais c é igual a 1, que acompanha o s, e 4a mais c é igual a 3. De novo, é só resolver aqui esse sisteminha, né? E a gente acha que a é 2/3, né? Só resolver aqui. B é menos 2/3 e C é igual a 1/3. A gente tem as três constantes que a gente precisa aqui. Logo, f de s vai ser igual a 2/3 de 1 sobre s mais 1, mais bs mais c, né? Eu vou mais menos 2/3 de s mais 1/3 sobre s² mais 2s mais 4. Então a gente fez nossa expansão em frações parciais, só que sobrou um denominador aqui com um polinômio quadrático nele, né? Então a gente vai ter que resolver isso daqui a pouco. Vou abrir uma outra página só para a gente continuar a escrever. O nosso denominador a gente pode reescrever de forma como a gente já tinha mostrado, como eu já tinha adiantado antes, né? Nosso primeiro termo está bem legal aqui para a gente, né? 2/3 de 1 sobre s mais 1. Então ele está bem no formato aí da tabela de transformada, a gente não precisa fazer nada aqui. O segundo termo, né, está aparecendo umas fraçõezinhas ali, né? Eu vou isolar aqui para que o s do numerador fique igual a 1, né, fique igual, acompanhe uma constante igual a 1, né? Para isso eu vou puxar menos 2/3 naquela segunda fração, vezes s menos meio aqui, e vou dividir por aquele denominador que eu já tinha adiantado anteriormente, né? A gente pode reescrever ele como sendo s mais 1 ao quadrado, né, o primeiro termo aqui do denominador, mais 3 ou mais raiz de 3 ao quadrado. Esse primeiro termo aqui, a gente já utilizou essa linha, que é a linha 6, tá?
E esse segundo termo aqui, a gente vai dar uma olhada ali na nossa tabela, mas corresponde à linha 29. Então, vou abrir nossa tabelinha de transformadas aqui. Né? O primeiro termo, que é 1 sobre S mais 1, corresponde à linha 6, como está aqui. O segundo termo, a gente tem um S mais alguma constante dividido por S mais uma constante ao quadrado, mais uma constante ao quadrado de novo. Então, a gente pode procurar pelo denominador. Né? A gente já utilizou esse tipo de denominador anteriormente. E é nesse formato aqui, né? S mais A quadrado mais B quadrado. A linha 28 parece muito com o nosso termo, só que aqui na linha 28 a gente tem A no numerador e no denominador quadrado perfeito aqui. Não é bem o nosso caso. No nosso caso é mais geral aqui, igual a linha 29. Né? Eu vou copiar essa linha aqui só para a gente poder acompanhar com mais facilidade. Né? Então, linha 6, ela é 1 sobre S mais A, que corresponde a E na menos AT. E linha 29, que é aquela segunda ali, que é mais complicadinha, ela tem S mais A0 sobre S mais A quadrado mais B ao quadrado. Transformada inversa disso dá 1 sobre B, raiz de A0 menos A quadrado, mais B ao quadrado. Exponencial de menos AT, seno de BT mais φ, né? Onde φ é igual a arco tangente de B sobre A0 menos AA. Então, a gente pode identificar nossos parâmetros aqui conforme nossa equação. Né? Da linha 6 aqui, a gente vê que A é igual a 1, no nosso caso aqui. E da linha 29, a gente vê que A0 é igual a menos meio, A é igual a 1 também, e B é igual a raiz de 3. Né? Por isso que a gente deixou o denominador daquele jeitão. Então, a gente pode utilizar esses valores aqui, esses três valores, para achar φ, né, que está faltando na nossa equação. Φ é arco tangente de B, que é a raiz de 3, sobre A0 menos meio, menos A, que é 1, menos 1. Se vocês fizerem esse cálculo, vocês vão obter que o φ é menos 0,8571 radianos, aproximadamente, né, arredondando aqui. Logo, nosso f de t, a gente pode fazer a transformada inversa agora, vai ser igual a 2/3 de e na menos t, aquele primeiro termo mais simples, menos 2/3 vezes 1 sobre raiz de 3, raiz de menos meio menos 1 ao quadrado, mais 3, né, raiz de 3 ao quadrado aqui, exponencial de menos 1t, exponencial de menos t, seno de raiz de 3t, menos o φ, que é 0,8571. Né? Então, de novo, né, é só uma questão de aplicar, né, essa metodologia que a gente já utilizou e fazer esses cálculos, né, comparando com a fração original e tal, fazendo frações parciais. Cada expansão tem uma regrinha aí bem chatinha às vezes de se lembrar, né? Mas são poucos casos aí, né? No nosso caso, aqui na nossa disciplina, a gente não vai ter que fazer transformadas inversas de Laplace muito complexas, né? Eu já enfatizei isso anteriormente, né? Mas, de novo, né? Nosso foco aqui não é tanto a questão matemática, embora eu esteja resolvendo alguns casos aqui mais ou menos no detalhe, né? Vocês não precisam se preocupar para essa disciplina muito na questão da transformada de Laplace, resolver integrais, por exemplo, resolver equações muito complicadas. A gente vai fazer equações mais simples e correlacionar essas equações com o nosso sistema físico. É isso que importa aqui para a gente.